Vamos com o quadro Giro Entrevista desta quinta-feira pós-feriado. Temos o prazer de receber em nossos estúdios o secretário municipal de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo, Rogério Plina. A quem eu saúdo com boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Diego? Um abraço para você, um abraço pro meu amigo Dário aqui, um abraço para meu filho Nicolas que está aqui. Hoje temos a presença VIP. Presença VIP aqui do Nicolas. Seja bem-vindo, Nicolas, e acompanha a entrevista hoje. E obviamente a todo mundo da 104, né, mais gostoso, né? É isso aí. e a toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Perdão pelo atraso hoje, não, mas acontece. Dário Miguel, seja bem-vindo também. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, ao nosso convidado Rogério Plina, ao filho Nicolas, para você ligado na 104 no rádio e conectado conosco também no portal Diário Cidadão. Excelente tarde. Rogério, eu queria começar falando sobre, aliás, perguntando a você se as manifestações que a gente teve nos últimos dias, sobretudo o fechamento de estradas, impactou de alguma forma no setor da educação. Acompanhando o noticiário nacional, a gente viu questões como merenda escolar tendo dificuldades para ser entregue. Em Santa Cruz temos o transporte que é oferecido pela prefeitura dos estudantes universitários. Houve algum impacto deste momento nas atividades da sua pasta? Sim. Principalmente, né, questão do transporte de alunos universitários e o transporte também de merenda, principalmente material perecível. Sim. Né, maçã, a gente teve falta, né, ovos, enfim. No entanto, eu creio que hoje já esteja normalizado, ou seja, se alguma escola que hoje, porventura, precisava seria, melhor dizendo, servido fruta ou maçã, sim, e não foi, é por conta dessa paralisação, onde, né, o fornecedor nos ligou informando que ele estava retido em meio aos protestos. Sim. Mas a situação, tão logo a pista foi liberada, já começa a se normalizar. Na questão dos estudantes, a gente ficou de sobreaviso na segunda-feira, né? Inclusive os ônibus de Bauru ficavam, não sei se vou, não sei se não vou, falou, gente, pegamos os alunos, né, nos pontos e vamos tentar ir, porque segundo o que nós sabíamos, os ônibus estavam liberados para passar. Sim. Só que aconteceu que esses ônibus foram até ali o Posto Café e dali a barreira estava muito grande, né? Talvez fosse o caso deles liberarem o ônibus de estudante, mas como o atrito entre quem passa e quem não passa estava muito grande, demora muito grande, ou seja, o que acabaria acontecendo? No mínimo um atraso de 2, 3 horas, depois também esse atraso para voltar. Sim. Então acharam por bem ali dentro do ônibus e conversando com o motorista, enfim, empresa e Secretaria de Educação, fazer minha volta e retornar para Santa Cruz do Rio Pardo. Perfeito. A partir de agora, pelo menos na questão das estradas, a tendência é que a coisa fique tranquila. Hoje, por exemplo, até agora, né, 12h51, por parte do pessoal da Polícia Rodoviária, seguimos sem pontos de interdição aqui na nossa região. Pelo menos de maneira oficial é o que nós temos de informação. Acho que a coisa está tranquilizada, né? Eu imagino que seja, sim. Imagino que... Perfeito. Rogério, a gente tentou na semana passada já fazer uma entrevista contigo sobre um tema que abordamos com alguns profissionais aqui, a questão do bullying. Sim. Bullying na escola. A gente ouviu um psicólogo falando sobre essa questão, tanto daquele jovem, da criança que pratica o bullying, como daquele que sofre o bullying, qual deve ser o papel da família, o papel da comunidade escolar. E hoje a gente queria aproveitar esse espaço, claro que vamos falar de ações e atividades ligadas à secretaria, mas aproveitando a sua presença hoje para falar sobre isso. Bullying nas escolas, na rede pública. Esse tema é abordado de alguma forma? Há uma política definida para tratar deste assunto que pode ter consequências graves. Queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre esse assunto. Sim, olha, nas escolas municipais, o bullying é tratado como um problema ali disciplinar e um problema social. Né? Disciplinar por quê? Porque a gente reprime realmente qualquer ação nesse sentido, seja quem for que pratique bullying, né? A gente é chamado a direção, é chamado a família, né? É orientado, né? E também é dado um apoio psicológico, né? Psicossocial para a criança que sofre esse tipo de agressão contumaz, né? Que é chamado de bullying. Eu posso me referir ao bullying, infelizmente, né, muito bem por causa própria. Por quê? Porque eu sofri bullying, mas cometi bullying muito mais quando eu era criança. Sim. Nossa época, né, Darcy, que você é muito mais novo que eu. Obrigado. Mas era uma constante comum nas escolas. Não só nas escolas, mas em todo lugar. Apelido, já tive vários apelidos. Uma vez eu comecei a contar, eu já tive 16. Certo? E de modo que eu também coloquei apelido nas pessoas, alguns deles permanecem até hoje. Era uma coisa comum, né?
Retrato de uma época, sem fazer juízo de valor. Claro. No entanto, hoje em dia nós vivemos um novo tempo, um tempo diferenciado em que, né, a questão do respeito para com as diferenças, o respeito para com deficiências, né, elas são bastante em voga e realmente é necessário que nós mudemos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o outro, né? Então, mais do que uma punição que realmente nós aplicamos dentro das escolas municipais, nós fazemos um trabalho de conscientização. Por quê? Porque o bullying, no meu entendimento, evidentemente, ele nasce por algumas razões, das quais o quê? Se uma criança ela também está sofrendo, não digo bullying, mas sofrendo de alguma forma dentro de casa, ou na sociedade, ou até dentro da escola, ela tende a pôr para fora essa dor na forma de agressão. Então ela pratica o bullying. Ali é uma criança ferida também, inclusive ferida aqui também. Pratica o negócio. Se a gente for analisar, claro que isso é um assunto bem mais complexo, mas na maioria dos casos em que você tem um abusador sexual, por exemplo, na maioria das vezes ele foi um abusado. Sim, há um histórico. Há um histórico. Então a gente tem que compreender isso, não é só chegar lá e apresentar uma punição para a criança. Não, você é muito elevado, você não tem educação. Não, às vezes, ou na maioria das vezes, não é só isso. Né? Na maioria das vezes, o que aconteceu? A gente só dá aquilo que tem. Se no decorrer da vida da gente o que a gente teve foi agressão, o que a gente teve foi falta de carinho, obviamente que a gente vai apresentar isso. E foi mais ou menos isso que o psicólogo falou, de fato aqui. O assunto, inclusive, surgiu, Plina, de um fato objetivo, que foi relatado na nossa reportagem. A mãe de um garoto que frequenta uma escolinha infantil de Santa Cruz disse, olha, na escolinha, os coleguinhas dele ficam tirando sarro pela cor da pele, tirando sarro por conta do cabelo dele. Uhum. Eu cheguei a conversar na escola e as professoras me disseram, é coisa de criança. E ela ficou insatisfeita com essa resposta. Daí surgiu a ideia de abordar a questão do bullying. Primeiro a gente ouviu esse psicólogo, e é legal ouvir você que é o secretário, até para saber se há alguma orientação a professores, diretores, inspetores de como lidar, porque a resposta de que isso é coisa de criança, né, para a mãe do menininho que está chegando em casa chorando porque estão zoando o cabelo dele, a cor da pele, imagino que não é a melhor resposta. Como é que a secretaria lida, orienta inclusive os profissionais nessa questão? Né? A questão do tirar sarro, vamos dizer assim, a gente pode dizer que é coisa de criança. Criança tira sarro na comunidade ali. Agora, o que é o bullying? É aquele sarro contumaz, que não para, sempre tem uma direção definida, sempre para aquela pessoa, para aquele, entre aspas, para aquela coisa incomum com a pessoa apresenta. Né? Então, esse tipo de coisa se configura bullying. E para esse tipo de coisa nós temos, infelizmente, não em todas as escolas ainda, né? Mas nós temos psicólogos em escola em que pode dar um amparo, pelo menos inicial, tanto para a criança quanto para a família. Mas nós instruímos ali, mediante os HTPCs, por exemplo, aos professores, e os professores também têm bastante expertise nisso, em detectar esses casos, levar a direção e fazer um trabalho dentro das suas classes para compreensão da diversidade como uma qualidade, e não o contrário. Claro. Eu gostaria de citar aqui um fato. Há uns 5 anos atrás, pelo menos, eu era diretor do Arnaldo ainda, e tinha uma criança, né, essa criança hoje é um adolescente ou pré-adulto, enfim, que ele era um aluno especial, né? E ele sempre foi muito querido, tá? Mas no 9º ano ocorreu de que as pessoas começaram a pegar um pouco mais pesado com ele, né? E aí aconteceu o quê? Eu tinha 2 alternativas. Eu vou entrar naquela sala, eu vou pegar pesado com todo mundo, né? E dizer o seguinte, não, vocês estão assim, próxima vez diretorista, eu vou expulsar vocês. Aí eu pensei bem, mas gente, eu conheço esses alunos, não são má pessoas, né? Apenas não entenderam realmente o que é. E essa criança é uma pessoa com muitas qualidades, mas com muitas qualidades, apesar da dificuldade que ele tinha, claro, né, de aprendizado, tudo associado a uma deficiência. O que eu fiz, eu entrei lá dentro e comecei a dizer a eles, né? Não me referi à pessoa, mas comecei a me referir a todo mundo, né? Não fiz essa distinção, estou falando dessa pessoa, né? Mas eu comecei a elencar as qualidades que eu gostaria num filho meu, né? Sim. Qualidades como amor, qualidades como afeto, qualidades como integridade, qualidades como não fazer diferença para com o outro. Então eu reuni todas essas qualidades e falei por 20, 30 minutos. No final desses 20, 30 minutos, todo mundo percebeu que eu estava falando a respeito do assunto. Claro. E a maioria da sala, inclusive meninos, estava chorando. De modo... Entender o recado sem estigmatizar. De modo que isso acabou. Sim.
né? Que isso acabou por quê? Porque, gente, preconceito, bullying, tudo isso se resume, obviamente com várias nuances, à questão da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento. Às vezes a gente faz uma brincadeira, mas não sabe como o outro recebe aquilo, né? Então a gente, não, todo mundo faz, tudo bem, mas você não é todo mundo. E outra, as pessoas se doem por coisas que são diferentes das nossas, né? Eu sou uma pessoa, enfim, muitas vezes eu chegava na escola e ô, professor barrigudo, eu tenho barriga. Aí algumas vezes chegava um aluno e falava assim, professor, o aluno falou que você é um barrigudo. Eu falei, é verdade, não está mentindo, né? Mas enfim. Agora, nem todo mundo é assim. E você está falando de uma pessoa, no caso eu agora, de quase 50 anos. Eu tenho maturidade para defender isso, mas a pessoa em formação, né, ela depende muito mais do olhar do outro que dela mesma, né? E isso dói, porque ela passa a imaginar que não é aquela pessoa em específico que está vendo ela rebaixar todo mundo, e não é verdade. Secretário, o número de bullying é alto em Santa Cruz nas escolas? Olha, eu acho que ele não é tão alto quanto as pessoas falam. O que ocorre é que quando ele acontece, as pessoas realmente ficam muito aborrecidas e ele toma uma proporção muito grande. Mas ser alto ou ser baixo, né, não é esse o problema. O problema é que ele não deve existir. Evidentemente que jamais a gente vai conseguir extinguir esse tipo de coisa. Por quê? Porque a pessoa traz na sua carga familiar, na sua carga de amizades, né, no seu, vamos dizer assim, no seu íntimo, num dia específico que está muito triste, e passa a atacar alguém e isso pode se tornar um bullying, né? Sim. Que a gente tem sempre que lutar contra isso no sentido de integrar a pessoa à sociedade e fazer com que ela pense melhor aquela que está praticando. Mas não é uma coisa assustadora, infelizmente, né? Mas por quê? Mas se fosse mais era melhor? Não, o bullying nunca é bom. Mas veja bem, como ele é um tanto quanto restrito, ele acaba afetando aquele pequeno número de alunos numa sala de aula, por exemplo. E aí se torna muito perigoso. Por quê? Porque aquela minoria começa a encarar o mundo como um mundo que não gosta dele. O Diego citou agora há pouco sobre uma pauta, sugestão de pauta que chegou para a gente, onde entrevistamos um psicólogo aqui sobre a questão da cor. A mãe acabou colocando isso nessa denúncia, através de mensagem no nosso WhatsApp. Agora, o secretário acabou citando, enquanto era diretor da Escola Arnaldo, esse fato que chamou a atenção. Mas há alguns exemplos que acabam extrapolando em Santa Cruz. Isso acontece também? Vem acontecendo com frequência? Com frequência eu não digo que ocorra. Por quê? Porque eu sempre tinha uma perspectiva das coisas e falava muito com meus alunos quando eles entravam em algum atrito, por qualquer motivo, que vinham em direção. Eu falava assim, gente, se você não convive com essa pessoa, dentro da escola todo mundo é aluno. Você não é obrigado a gostar ou desgostar, mas respeitar, tem que respeitar. Mas o seguinte, por quê? Tudo que a gente alimenta nessa vida cresce. O que a gente para de alimentar, morre. Então, quando uma coisa não vai bem, não alimente. Então, como a gente faz esse trabalho de não alimentar o bullying, de fazer tudo para que ele cesse, ele acontece normalmente, vamos dizer assim, né? Isso não é uma normalidade, mas a gente acaba, vamos dizer assim, matando no ninho. E em alguns casos, sim, Dário, eles extrapolam, né? Eles passam para grupo de WhatsApp, porque como você reprime na escola, hoje todo mundo tem WhatsApp. Aí eles formam um grupo de WhatsApp. Isso reverbera na internet. E aí as pessoas fazem o quê? Vem até o meu conhecimento, olha, abriram um grupo de WhatsApp e estão falando ali da minha filha, isso, aquilo outro, né? Então acontece o quê? Infelizmente, nós criamos nós temos um ego e um alter ego, né? Dentro da internet é um alter ego. Parece que é um outro eu que estou falando ali, porque você não tem o outro diante de si, né? Ainda mais a criança que não tem essa maturidade, então ali ela começa a falar coisas que na verdade ela não gostaria nem de dizer ou não teria coragem de dizer estando da frente do outro, porque ela percebe que isso não é correto. Mas ali no grupo fala. Uma coisa que o psicólogo falou na entrevista conosco, Plina, que eu achei talvez uma das principais neste assunto bullying dentro da escola, é que existe uma cultura dentro da instituição que torne claro a todos os membros da comunidade que ali é um ambiente onde não se aceita a intolerância, não se aceita a discriminação, o preconceito, seja ele por cor de pele, por sexualidade, por biotipo físico, etc. Porque estamos lidando em pessoas em fase de formação. Sim. E muitas vezes, na casa, na família, aquele tipo de comportamento é aceito. Então, como é que você vai explicar para a criança na escola que falar da pele, da religião, da cor do cabelo é errado, sendo que talvez o pai, a mãe ou alguém na casa tem esses mesmos valores? Então, o que o psicólogo falou, no caso da instituição, o recado, a criança, ao entrar na escola, ela sabe que pelo menos ali os valores são outros. Ali ela vai ter que se adequar àquela realidade, porque não dá para brigar
diretamente com os valores que ela aprende em casa, né? Exatamente. É uma questão de valores também, né? Eu quero citar um ponto, inclusive vou citar uma coisa bastante delicada aqui, que tem tudo a ver com aquilo que você citou a respeito do psicólogo, sim, que é o seguinte, ó, por exemplo, casos que vão ocorrendo, a gente trata em específico. Esse caso, aquele outro. Enquanto institucionalização da solução para o problema, a gente tem um convênio hoje, né? Fala, não tem nada a ver com isso, tem. A gente tem um convênio hoje com a Unesp, estamos começando um trabalho, não é mais embrionário, já está correndo as formações, principalmente hoje para professores, mas ela vai se estender para todos os funcionários e para todos os alunos, tá? Para como melhor lidar com crianças com deficiência. Isso já vai trazer uma carga de informação muito grande para as pessoas começarem a enxergar a realidade tal qual ela é, né? E que ninguém é perfeito. Claro. Essa perfeição não existe, né? Que nós todos temos as nossas qualidades e as nossas deficiências, né? Então isso vai ajudar bastante, eu imagino, dentro de um quadro institucionalizado dentro da escola. Agora, nessa questão que o psicólogo citou e que você reverberou aqui agora, acontece o seguinte, nós estamos vivendo isso hoje. Nós falamos a respeito dos bloqueios. Isso é o quê? Isso é intolerância. A razão do bullying, a razão de certas coisas dentro da sociedade é intolerância, é ver o outro como menor. Nós não somos menores do que ninguém, não somos maiores nem menores, nós somos iguais. Iguais não no sentido de que eu sou parecido com ele, não, nós somos iguais enquanto seres humanos, iguais em direitos. Agora nós temos umas diferenças, né? Eu vou até tirar um pouco da atenção e mandar um abraço pro prefeito Diego, né? Ele tem muita sensibilidade com essas coisas, mas porque o Palmeiras ganhou, né? Sim. Mas eu vou estender também aos corintianos, porque eu sou corintiano. Porque tava chamando o meu prefeito já de pé frio, mas não é. Mick Jagger, né? Mick Jagger. Você disse... Pé de neve, não pode. Sim. Você disse recentemente que você já cometeu bullying. Sim. E também foi vítima de bullying. Sim. Certo. A minha pergunta é em cima disso. Na escola, enquanto diretor, agora como secretário também, existe muito aquela garota que de repente ela comete o bullying de forma excessiva. Só quando ele é vítima, ele chega em casa, olha pai, olha mãe, olha, estão tirando uma onda minha assim. Isso. Acontece isso? Quando acontece, como lidar com essa situação? Então, você dizia, né, na nossa época, minha época, de boa morte? De Marizia Rios. Né? Então, o que acontecia? Tinha um bullying entre Marizia Rios e Boa Morte também. Tinha essas coisas. Então, mas o que ocorria? Era uma coisa, entre aspas, normal de se fazer. E nós não trazíamos isso nem para casa e nem para a direção de escola. Era como um tabu. Né? A gente fala, mariquinha, né? Viadinho, porque na época o pessoal falava viadinho, eu já estou falando de homossexual, não, na minha época, gente, quando você falava viadinho, é que saiu aquele Bambi, daquele filme do Bambi, que era um viadinho, né? um cervo, vamos dizer assim, então era o quê? Quem era frescurento, ou quem não se garantia sozinho, era chamado de viadinho, não tinha nada a ver com a questão homossexual, isso passou a ser depois, tá? Enfim, só para fazer um relato histórico aqui. Mas o que acontece? Então, o que acontecia? A criança sofria calada. Ela não dizia nem para a direção, nem para professor, então isso muito pouco chegava na direção, né? E nem em casa, porque tinha aquele negócio, se você apanhar na rua, você apanha em casa de novo. Então, se você apanhava na rua, você voltava no carro, tudo bem, mas parece que tá meio machucado, não, eu caí, né? Então tinha isso. Hoje não tem mais, graças a Deus, né? Sim. Mas aí acontece o quê? Ainda precisamos que as pessoas informem os seus pais, direção da escola, professor, né? É óbvio que, como eu disse antes, o professor tá ali, tá atento, peraí, né? Tô pegando muito pé dessa criança. Então, né? E ele começa a fazer um trabalho de valorização de certas atitudes que aquela criança que está sofrendo bullying pratica para que pessoas vejam aquela criança de uma forma diferente. E é importante colocar em perspectiva também, né? Exatamente. Hoje você fala muito de uma geração problemática, né? Ou uma geração de vidro muito frágil, mas também uma geração com problemas psicológicos, de autoafirmação. É uma geração que está sendo educada pela de vocês. Eu sou mais novo, não tô brincando. Sim. Pela nossa geração, a nossa geração que normalizava o bullying, né, é que está criando essa geração agora. Então, assim, para a maioria das pessoas pode ser que o bullying passou como uma fase da vida, mas para tantos outros não, muitas pessoas cresceram com várias dificuldades, né? Desistiram no meio do caminho porque se acharam menores do que qualquer um da sociedade, então não conseguiram percorrer o seu caminho profissional, por exemplo, né, um caminho artístico, por exemplo, porque imagine se a pessoa ficasse falando, Diego, sua voz é feia, você é feio, quanto é que você está em frente a uma câmera falando numa rádio?
verdade, entendeu? Então as pessoas acham que isso não tem muito sentido. Não, é uma brincadeira, não é uma brincadeira. Claro. Se trata de uma pessoa, né? De você impor a ela de uma maneira totalmente mentirosa e errônea de que ela não tem condições porque, segundo o seu crivo naquele momento, que você não está bem consigo mesmo, está falando que ela não merece. Sim. E não é verdade, né? O Diego além do talento, né, também é um rostinho bonito. Sim. Atrás das câmeras. Pode ter certeza. Aliás, ele não é apenas um rostinho bonito. É isso que eu disse. A minha luta aqui, Plínio, ouvintes, é provar que eu não sou apenas um rostinho bonito. Que aqui tem muito conteúdo também. Essa é a minha luta diária. Fala aí, Daniel. Sim, em relação a vias e fatos. É quando o bullying não dá mais. Acontece. Chega nesse ponto, né? Chega. Muito pouco hoje, tá? Claro, estou falando de escola municipal, tá? A escola municipal, ela vai até o 9º ano. Então, você tem briga. Então, até meu filho aqui tem briga de soco na porta da escola. Tem, mas é difícil. Né? Não é uma coisa que todo dia tem. Na nossa época, todo dia. Né? Hoje não temos mais isso. Né? Eu gosto de me lembrar disso, porque eu fazia umas frases prontas assim, que falava para todo mundo e acabava dando certo. No Arnaldo eu falava assim, aluno do Arnaldo, se brigar aqui ou no Japão, quando volta é suspensão. Né? Então eu não queria nem saber. Enfim, mas claro que a gente tratava as coisas para que não aconteciam. Claro. Eu ia muito na casa das pessoas, né? Estava brigando aquele lá, eu ia na casa deles, na casa daquele. Porque aí vi o diretor lá na sala da casa dele, conversando com a mãe dele, e ele já não tinha coragem mais de brigar. Né? Então, mas enfim, isso já não é preciso mais. Né? As pessoas foram tirando essa questão do vias de fato para fora. Né? Ou seja, afastando dela, mas o bullying ainda persiste. Né? Ele precisa parar. Consequências do bullying, transferência, expulsão, aconteceu já em Santa Cruz? Já aconteceu. Muito pouco, mas já aconteceu. Né? Porque quando você começa a ter ali um problema, você identifica que não é mais questão de ignorância, que você já informou a família trouxe, enfim, fez de tudo, e a pessoa não para e continua provocando briga, hora com aquilo, eu conheço, hora com aquele outro, porque se eu brigo só com você, Dardo, tem uma coisa, né, que não vai bem entre nós dois. Mas quando você vê uma pessoa que está brigando com todo mundo, peraí, né? Você tem um problema consigo, meu amigo, você precisa se arrumar, né? Um problema não é com os outros, é com você. Agora, se isso não é possível, ele transforma isso num problema muito grande, o que a gente faz, na maioria das vezes, é transferir de sala de aula. Né? Expulsar aluno de escola é muito difícil. Já ocorreu, evidentemente, chega numa situação limite, não é que você expulsa, chega e fala, tchau, você tem que ir embora. Fala, a melhor coisa a acontecer é você pegar e transferir seu filho. Por quê? Porque vai chegar numa situação limite, que a gente vai apresentar isso para o conselho de escola e ele vai dizer que seu filho não pode estudar mais aqui. Você falou sobre essa conversa que você tinha, metodologia que você aplicava enquanto diretor, conversava com os pais. Isso é comum, acontece bastante, e como era a receptividade? Eu vou dizer uma coisa que, infelizmente, né, a gente não pode faltar com a verdade jamais. Mas em muitos casos, eu deixei de conversar com os pais. Eu chamava os pais, aí eu via onde estava o problema. E o problema aumentava. Né? Muitas vezes a criança falava para mim, o diretor na época, diretor, chama meu pai não, porque ele me baixa depois, sabe? Então não é que instruir, você não quer que a criança sofra, claro. Você quer que ela seja instruída. Então muitas vezes acontecia, chegava aquele aluno e olhava para ele e falava, já sei da história. Então eu chamava, né, eu instruía, aí eu pegava alguma coisa que eu precisava fazer assim, bem banal, assim, quando tinha um computador do lado, eu abria, faz isso aqui para mim, entendeu? Eu tentava valorizar ele, mas não chamava mais a família não, entendeu? Porque muitas vezes o problema está dentro da família. Difícil. Para arrematar esse assunto, Plínio, a orientação do secretário de Educação à família de uma criança que está sofrendo bullying. E é o bullying que existe uma definição, essa violência que pode ser física ou verbal reiterada. Então, a criança está 6 meses, todo dia na escola, sendo xingada ou sofrendo algum tipo de violência, a situação não se resolve. A quem a família deve recorrer? Fala com o diretor, fala com a secretaria, até para orientar os pais que eventualmente estejam passando por isso. Você tem que passar a informação do que ocorre com o seu filho, quando a escola não descobriu, para a direção da escola, para que ela tome ciência e espalhe essa informação para todos os integrantes que acompanham seu filho, professor, porque pode acontecer no intervalo, então inspetor de aluno, enfim, para todo mundo. Outra coisa, não se esvaziando o problema dentro da escola na questão psicológica, procure apoio psicológico, né? E eu gostaria de dizer uma coisa agora também para as famílias, mais para os alunos, ou seja, mais para aquelas pessoas que sofrem bullying, é o seguinte, é que nem apelido pega em quem fica bravo, né? Então,
Nós hoje, é claro que isso é uma coisa pessoal, nós temos que ter muito autocontrole. Isso é muito difícil, ainda mais com criança, mas eu sei falar para o meu filho, se alguém tirar sarro de você, tira um sarro ainda maior de si mesmo, né? Porque isso não cola, né? Por quê? Porque a gente tem que começar a entender que quando alguém nos ataca, ela não nos ataca porque nós somos mais fracos ou nós somos piores. Ela nos ataca porque ela tem um problema. Né? E ela quer transferir esse problema para você. Às vezes eu falei até com uma funcionária esses dias que ela foi lá muito aborrecida e conversamos, saímos rindo. Né? Eu falei assim, ó, é que nem um macaquinho da Manco. Né? Ele pega e põe um macaquinho no seu ombro. Tira, não é seu. Né? Se aquela pessoa xinga você, se aquela pessoa quer destratar você, tem tantas outras pessoas que você pode conversar. Né? Aquela pessoa pode se tornar uma grande amiga sua. Mas veja bem, naquele momento ela está com um problema e quer jogar um macaquinho da Manco no seu ombro. Não é seu. Não pegue para você aquilo que não é seu. Né? Pense, reflita mais sobre si mesmo e se imagine como você realmente é. Uma pessoa merecedora de todas as condições de vida e da sociedade, da escola, de tudo. É difícil? É muito difícil. Mas nós temos que partir para esse princípio. Não adianta a gente ficar, não, porque eu vou levar no psicólogo, porque eu vou levar a direção da escola. Isso funciona? Sim, mas de certo modo é um paliativo. É algo que já ocorreu. Você tem que também fortalecer o próprio espírito humano, né? Claro que esse trabalho vai fazer o psicólogo também, né? Mas se os pais conversarem mais com os filhos, que isso falta muito, tá? Conversarem com os filhos, darem o devido valor que eles têm, né? E conversando com eles vão saber do que ocorre em sala de aula, estou sofrendo bullying ou não por causa disso e aquilo. E reforçar o lado bom, essas coisas são minimizadas, muito minimizadas, né? Porque os outros começam a encarar aquela pessoa como alguém que não liga para aquilo e a partir do momento que você não liga, não pega. Muito bem, 13 horas mais 14 minutos. Convidado de hoje ao vivo no Giro de Notícias, Rogério Plina, secretário municipal de Educação. Quem quiser participar do programa, mandando alguma pergunta, opinião, WhatsApp 99772-6104. Aproveitando a presença do secretário, alguns assuntos relacionados à sua pasta. As creches, né? As obras das creches, ampliação. Em que pé que está essa novela aí, Plina? Olha, Diego, eu tenho um prazer de vir aqui falar a respeito dessas coisas, porque desde o início, quando eu comecei a vir aqui, que eu me tornei secretário, ainda antes de oficialmente, sim, né? Verdade. A primeira entrevista ainda não era oficialmente o secretário. Ali. Vocês me perguntavam sobre isso, inclusive da Escola Arnaldo ali, também. Que eu também quero tocar no assunto, né? Que eu já expliquei na audiência pública lá na Câmara. O que ocorre? Da Escola Arnaldo 2 ali, que é um grande sonho, esse ano não deu para eu fazer nada, tá? Mas para o ano que vem, nós deixamos já... marcado para fazer o quê? Para fazer o projeto, pelo menos, né? E talvez já lançar a licitação para que ela tome início em 2024. Só para situar o ouvinte, né? Aquele projeto do Arnaldo 2, isso, onde tem uma árvore ali. Centenária. Isso. Você chegou a comentar, então não vai sair. Não, esse ano, porque a gente fez lá a LOA, né? Sim. Nesse ano na LOA não tem nada com relação à construção daquela escola. Por quê? Porque é o seguinte, porque a gente chega com um sonho. Certo? Mas a gente se depara com a realidade. O sonho tem que permanecer, porque o sonho é o norte. Agora, dentro da realidade, eu tenho muito mais problema com creche e com reforma de escola que já existe, então não tem por que eu gastar toda a energia numa escola que é necessária, mas que ainda pode esperar um pouco mais, né? E deixar essas coisas de lado. Então, nós enfrentamos tudo isso. Hoje, nós temos a creche Teresa, são 4 salas ali, já começou a obra, né? Eu cheguei aqui, estava travado, começou a obra. Já estamos para começar 2 salas na creche Ângela. Já estamos finalizando, quiçá abril, finalizemos e inauguremos a creche da estação. Sim. Temos planos de, pelo menos até o final do ano, que está bem mais atrasada, a creche do Planalto, não, meu Deus, do Paulista. Creche do Paulista. Está em fase final de documentação, não depende da gente, mas sim do Estado. 2 salas na creche Estela, de modo que é o seguinte, a partir do ano que vem, até meados do ano que vem, se tudo correr conforme o cronograma, ou seja, fizemos todos os estudos, fizemos por intermédio da Secretaria de Obras os projetos, fizemos a licitação, alguns já venceram a licitação, já começou a construção de obras, ou seja, até abril, até no meio do ano que vem, nós não teremos mais problema com vaga em creche e escola. Ok. Né? Creche de Santa Cruz do Pardo, perdão. Questão das escolas também. Nós estamos... E o projeto, para mim entender, o Arnaldo 2 ficaria para 2024. É isso nesse a ideia nossa é fazer o projeto, tudo que é necessário antes de começar essa obra em 2023, sim, colocar para licitação
imagino que nessa época de 2023 nós estejamos no meio de um processo licitatório para começar em 2024. Perfeito. Né? Mas não terminaria em 2024? Não termina. Uma escola. Nem se começasse esse ano, não acabava. Uma escola normal não termina. Mas da maneira como nós queremos fazer, né, eu não gosto de puxadinho, já falo bem sério, não gosto. Acho que tem que fazer coisa nova, porque as coisas mudaram. Né, nós precisamos de sala maker, precisamos de sala de robótica, né, que são coisas que estão vindo por aí também. Né? Nós precisamos de uma série de coisas, apoio psicológico, então nós temos que ter uma psicóloga em cada escola. Nós conversamos muito isso, é um pedido do queridíssimo, quero mandar um abraço para ele também, doutor Marcelo Saliba, né? Por quê? Porque o Marcelo, quero fazer um adendo aqui, ele, nesse mês passado, todos os dias praticamente, ele visitou a escola junto com o integrante da secretaria. Então, não é aquele que fala, não, você vai fazer isso, pronto, acabou. Ele conhece o problema, ele traz pra gente, conversa, fala, olha, não seria melhor assim? E depois ele, obviamente, põe no papel, porque as coisas têm que ser efetivadas dessa maneira. Então, a gente precisa fazer todo uma nova arquitetura de escola. Não é mais igual. Né? As coisas são diferentes. Então, nenhuma escola ficaria pronta, mas eu quero crer que no início de 2024, então, a gente já comece a construção dessa escola. E não parando, imagino eu, 24, 25, 26, né? Porque se a obra em casa, né? Só um puxadinho, a gente sabe que quando começa, mas não quando termina. Obra pública, então, a gente sabe quando começa, mas quando termina, é licitação, a empresa ganha, às vezes abandona. Vai gastar X, gasta muito mais. Isso também inclui. Em casa também, né? Para finalizar a relação das escolas, a escola Sebastião Jacinto, o que aconteceu com ela? Ela passou uma reforma, acabou, tá tudo certinho, não precisa. Sim. Obviamente, quando digo tudo certinho, uma coisinha ou outra. Manutenção sempre tem. Exatamente, mas já estamos lá com o espaço totalmente preparado. Ponto. Né? Dá para ampliar? Tem até um campo de futebol lá em cima, você arruma uma briga, né? Mas, enfim, por quê? Porque a intenção final de todo esse processo é transformar todas as escolas em escola integral. Tá. Né? Mas, enfim, tá bacaninha a escola Sebastião Jacinto da Silva. Mardir José Rios está no processo final de licitação também para fazer algumas reformas ali, tá? Não é criação de sala, nada disso, mas tem uma parte do telhado que está chovendo muito dentro. Reformar a estrutura que já tem. Reformar a estrutura que já tem, mas já está pronto. Arnaldo, já foi feita licitação, uma empresa, duas empresas se estabeleceram no processo, porém houve, vamos dizer assim, foram desabilitadas, de modo que a licitação não deu em nada, teria que começar tudo de novo. Mas essa empresa, né, aquela que foi sagrada vencedora, apesar de inabilitada, por conta de uma questão jurídica ali, que o nosso procurador entende que precisa fazer uma visita técnica. Né? E aí ele entrou com recurso, disse que não, disse que tem até coisa no Supremo lá que não precisa mais e ele quer fazer a obra. Tá. Bom, não sou eu quem decido, né? Isso já foi passado para o jurídico, então tem um mês aí, né? Então eu quero crer que se tudo der certo, ele ganhar vamos dizer assim, o recurso, a gente já começa já em dezembro a reforma do Arnaldo. Perfeito. Né? Então, Marzé Rios devemos começar lá por fevereiro e tal, né? Aliás, terminar a estação. O Arnaldo, se tudo correr bem, começa o começo do ano agora. Né? Não vai atrapalhar os andamentos. Por quê? Porque é tudo lá naquela parte do fundo. Sim. Pode trabalhar lá tranquilo. Né? O Sebastião Jacinto tá bacana, bom, 3. Né? A quarta escola que nós temos, que vamos pôr lá em Caporanga, né? Aquilo é um prédio que estamos junto com o Estado. Precisamos resolver isso aí também. Porque o prédio, e por falar em prédio junto com o Estado, Ave Maria, Paula Souza, a questão de a prefeitura ceder esse prédio para a instalação da ETEC. Em que pé que está essa história? Então, o prédio, assim, só para finalizar, todos os prédios escolares de Santa Cruz, creche e tal, aquilo que estava precisando já está encaminhado, já está praticamente começando a ser construído. Ponto. Sim. Tá? Na questão do Colégio Ave Maria. O Colégio Ave Maria, para ele ficar bom, é necessária uma reforma muito grande. Eu soube, não foi eu quem fez esse cálculo, um cálculo da administração da Secretaria de Educação passada, né? Extraoficialmente se dizia algo na ocasião, né, há mais de um ano atrás, de mais de R$800 mil para fazer apenas o telhado. Né? Então é uma coisa de 2 milhões ali, pelo menos, para você adequar, certo? Ponto. Outra coisa,
Para você ter um uso em toda a amplitude daquele prédio, você precisa instalar um elevador. Tem um elevador lá que leva para baixo, mas não leva para cima. Sim. Né? Que tem uma parte do porão lá, que tem uma parte grande, vai fazer um auditório, enfim, ponto. Nós até vislumbramos a ocasião, porque há essa necessidade, né, por conta de acessibilidade, de mudar a Secretaria de Educação para lá. Mas precisa de uma reforma grande, não vamos mudar lá para piorar as coisas. Né? Então, a ETEC também se muda se o prédio estiver ok, senão não se muda. Não tem como. Né? Então, a gente está nesse impasse aí, né? O Diego, né, e a Secretaria de Administração que está resolvendo isso, buscando recurso ou um acordo dentro da Secretaria de Educação, ou no caso, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que eles possam efetuar pelo menos a reforma, para que a ETEC possa realmente retornar. Tem uma discussão que eu não sei se passa pela sua secretaria, que é justamente da devolução desse prédio ao município, pela lei que permitiu a cessão do imóvel, deveria ser devolvido com todos os reparos. E isso não aconteceu até onde a gente sabe. O porquê da prefeitura ter aceito isso? Então, como você disse, não tá na minha pasta. O prédio ele foi entregue à nossa pasta, mas enfim, como foi entregue a propriedade privada, como licença, e depois como ele foi devolvido, eu não participei, não sei também a que pé que está isso. Né? Agora, se há uma determinação contratual, né? Isso pode ser recorrido, mas não está sobre a minha batuta, isso aí não. Então a gente falou das escolas, das creches, o andamento aí das obras. Essas duas creches sendo entregues, primeiro, tem uma previsão? Quando você acha que isso agora... Olha, assim... Por mais que tivemos tantos intempéries nessa questão de creche... A creche da estação, só a creche da estação, tudo aquilo que a gente tem de pessoas querendo creche hoje... Nós fizemos um levantamento... Olha, a procura é grande ainda? É grande. Em julho, nós conseguimos zerar. Nós conseguimos arrumar 56 vagas. Demos um jeito ali e zerou. Aí chegou hoje, né, a situação de hoje, mais ou menos, deve estar lá em torno de 80. A fila para vaga em creche em Santa Cruz. Vaga ingresso em creche. Só a creche da estação vão ser umas 150 vagas, mais ou menos. Então, de modo que, entre aspas, claro, quem mora aqui, né, teria questão de transporte, enfim, mas, entre aspas, já dá conta. Né? Mas o que ocorre? Ela precisa ser finalizada. E a gente não pode começar o ano e falar, não, quando finalizar nós arrumamos. Por quê? Porque esse 80 vai para 100 rapidinho. Exatamente. Né? Então, nós fizemos todo um trabalho, né, principalmente capitaneado pelas supervisoras do infantil, a Adriane e a Renata, né, juntamente, obviamente, com diretores de creche, diretoras até de escolas de fundamental e infantil, para fazer o quê? Nós vamos tirar a sala daqui por aqui, todo um rearranjo, de modo que hoje aquelas que estão em lista de espera vão começar a ser atendidas no começo do ano. Certo. Já foram inclusive matriculadas, certo? Então, agora, pode crescer a demanda. O que nós estamos sentindo é que o período de pandemia, com toda a tragédia que ele trouxe, também trouxe um período de muito amor, né? Um boom, baby boom. Um baby boom. Rogério, a gente tem que atender. Né? A gente tem que atender. Aproveitando essa aula de creches aí, nessa pauta que entramos também, final de ano chegando, férias, muitas mães acabam reclamando. Elas estão trabalhando e a criança não tem para onde ir. Exatamente. Você já enfrentou essa problemática? Sim. Como que você se programa agora para o próximo ano? Posso emendar? Claro. A minha próxima pergunta. Entra em pauta na Câmara um projeto do Juninho Souza que prevê justamente proibir o fechamento de creches, creches, se eu não me engano, em feriados, férias, esse tipo de coisa. Totalmente inócuo. Fale sobre isso. Tá? Com todo o respeito que eu tenho pelo vereador, claro, mas é inócuo. Tá? Por quê? Eu, inclusive, conversei com ele, né, que a reclamação que estava chegando até ele de pais, que porque você está dispensando criança para fazer formação, tal, não pode, eu vou fazer um projeto para que seja feita a formação apenas depois do horário de trabalho. Veja, depois do horário de trabalho se chama hora extra. Quem lida com hora extra, a legislação é federal, não é municipal. E outra coisa, hora extra, o funcionário tem o direito de fazer, não a obrigação. Essa é uma dificuldade que a gente tem. Vou pegar, pessoal, vocês ficam até às 5 horas, enfim, depois a partir das 6 ou a partir das 7, nós temos formação, não vamos pagar hora extra. Vai quem quer. Então você não forma. Então nós encontramos sim essa dificuldade, por isso que nós temos que formar, pronto, acabou. Porque, por exemplo, nós fizemos uma formação a respeito
da questão da engasgadura das crianças. Sim. E falando nisso, porque muito nos ajudou o pessoal do Bombeiro, pessoal do SAMU, enfim. Discutimos esse assunto aqui também. Isso. Mas eu quero mandar um abraço pro pessoal do Bombeiro que está lá na Escola Arco-Íris hoje. Tá uma festa lá. Opa, tomaram até banho de mangueira. Né? Mas o pessoal é fantástico, os heróis brasileiros e esse contato próximo mostra muita coisa, né? Então, gente, eu quero mandar um abraço para eles. Então, o que acontece? Às vezes a gente fala, não, mas seria ótimo. Bom, seria ótimo se todo mundo aceitasse que fosse assim, né? Mas infelizmente não é. Né? Então, o que acontece? Não pode mais fechar a creche. O que nós fazemos todos os anos? Era feito, até por ocasião da pandemia. E funcionava. Uma creche fica aberta. Mas eu moro... Ficará aberta, é o planejamento que nós temos, a creche lá da Maristela, que era a creche Tereza. Mas a creche lá, eu moro no Jardim Brasília. Tudo bem, eu tenho transporte para você, fica tranquilo, tá? Você vai fazer a inscrição, eu vou precisar da creche em janeiro, né? Nós vamos pegar e vamos transportar seu filho, sem problema, né? Sim. Agora, para isso, nós vamos ter que deslocar um número X, às vezes até maior do que o comum, né, e o normal para uma creche, de monitores, né? De professores, no caso se houver questão do infantil, que provavelmente não seja. Enfim, merendeira, servente. Então, o que acontece? Até deu uma celeuma que a gente está tentando modificar aí, né? Porque o Diego lançou um decreto ali e que ele está concedendo um dia, né, no mês do seu aniversário. Mas a parte da educação, todo mundo tira férias em janeiro. Sim. Né? E meu aniversário, por exemplo, eu não sou de janeiro. Então o pessoal muito reclamou, a gente tá vendo o que pode fazer, tá? Mas, então, na questão da creche é igual. Fala assim, mas tudo bem, mas você começa a dar férias picadas para as pessoas. Certo, posso dar férias picadas. Quantas pessoas você imagina que eu tenho em creche? Né? Então, se eu pegar e falar assim, eu tenho hoje 120 monitora, eu tenho lá 60 serventes, não sei quanto merendeira. Bom, eu estou falando de 20 pessoas por mês. Eu desfoquei uma creche. Não Sim. tem como. Agora, mas vou contratar mais funcionário, mais monitor, mas não sei o que. Tá, mas eu tenho responsabilidade fiscal. Né? Então tem coisa que na teoria é lindo, né? Mas na prática fica difícil. E todas as vezes que isso ocorreu de ficar aberto essa creche, todas as vezes foi menos gente do que a gente imaginou que fosse. Espero que seja assim também. Agora, havendo problema, a gente busca outra solução, não tem problema. A gente paga hora extra, enfim, dá um jeito. Né? Agora, inviável você pegar, e a pessoa tem que começar a pensar, né, o brasileiro, enfim, a população em geral, e principalmente os legisladores, começar a pensar que a educação é um caso especial, gente. A educação é especial. A educação são 800, são 200 dias letivos, né? Então, o que ocorre? A gente trabalha sobre aquele regime de trabalho. Normalmente, o professor ele tem que trabalhar 2/3 com o aluno e 1/3 com formação e trabalho pedagógico. Né? Então as pessoas encaram como se fosse, normal. Quando você fala assim, não, mas a creche tinha que ser até 6 horas. Bom, também concordo, né? As pessoas trabalham até 6 horas. Mas você tem que viabilizar isso na forma de contratação de mais pessoal. Por quê? Porque as pessoas trabalham 8 horas. Claro. Você abre às 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3 horas da tarde, completou 8 horas. Mas tem almoço, beleza. 4, 5 horas da tarde, vai até às 6, mais 1 hora. Quem que vai ficar ali? Precisamos pôr gente. A gente entende que precisa. Eu, na minha opinião, precisamos colocar até 6 horas da tarde. Né? Agora, precisamos, o ideal é esse? Tem como fazermos hoje? Não temos. Então, significa que esse projeto do Juninho Souza passando da noite de hoje terá problemas, então, até para uma... eu imagino que sim, deu. Porque... Não. Segunda-feira, viu? Não. Não tem sessão hoje à noite, não. Não tem sessão, não esquece. Eu até assustei, eu vou ter que ficar aqui até 10 horas da noite hoje, não. Hoje tem reunião das comissões, corrigindo, e a sessão na próxima segunda-feira. Eu não sei, eu acho que é inócuo, porque, enfim, quem é que vai? Ele já consultou as monitoras, ver se elas realmente querem isso? Porque às vezes fala, não, porque eu vou ver, porque 5 mães me ligaram.
Tá bom, mas tem lá 130 monitores. Envolve posto de saúde também. O projeto envolve não fechar posto de saúde, não fechar creche. Pelo que eu entendi, é isso. Se eu estiver equivocado, depois... O projeto, a gente vai acompanhar a reunião das comissões, obviamente, para ter mais detalhes, mas não foge do que você veio colocando, não, sobre o posto de saúde aí, em escola também, creches, não tem muito a ver, mas tem a ver. Eu não gosto muito de confusão, né? Eu detesto confusão, mas eu gosto menos ainda da mentira, sabe? Sim. E o Juninho Souza gravou um vídeo dizendo que lá na creche Estela ficou quase uma semana sem água. Mentira, viu? Já coloquei lá, tá no Face dele também. Mentira. O pessoal chegou lá de manhã, a bomba d'água que leva a água até a caixa, né? Tinha queimado, nós pedimos para consertar, à tarde estava consertado. Então ficou um dia inteiro sem água. Mentira, né? Porque nós já pedimos lá acho que ganhou, quem foi o Rápido Gás, inclusive pode conversar com ele, levou um monte de galão lá para fazer madeira, para lavar madeira, para fazer comida, o que fosse. Né? Então ninguém foi prejudicado. Ninguém foi. Aí vai lá e me grava um vídeo, eu coloquei embaixo do vídeo dele lá no Facebook, pode lá ler que tá escrito, mentira. Né? Porque, gente, não podemos agir com mentira. Porque quando um vereador faz isso, gente, ele não está apenas querendo elevar o seu próprio nome. Ele está denegrindo a imagem da instituição, quem trabalha lá. Não é só secretário, não. É secretária, é diretora, vice-diretora, é coordenadora, é monitora, é professora, é demais funcionários, é merendeira. Todo mundo não presta. Só ele que é o capim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Para, gente. Entendeu? Volto a afirmar aqui. Tem um ótimo relacionamento e o maior respeito pelo Juninho Souza. Acho que ele faz um ótimo trabalho, certo? Da maneira dele que eu não faria, mas enfim, faz o trabalho dele sim. Né? Agora, chegar e contar uma inverdade no Facebook, desculpa, Juninho, não faça isso. Rapidinho, nosso tempo já está avançando. Material didático. Havia também aí um processo de troca ou de licitação. Hoje ou amanhã... o último documento que eu tenho que enviar para a Procuradoria, que já está em processo de licitação, ou seja, falta a Procuradoria do município dizer o seguinte, sim ou não, certo? Até agora eles estão pedindo algumas pendências. Finalizo hoje ou amanhã e entrego. Aí, basicamente, em 15 dias eles vão dizer, olha, abra realmente essa licitação ou não abra essa licitação. Sim. Tá? Eu imagino, e a grande maioria dos professores imagina que nós devamos abrir uma licitação para termos a oportunidade de ter um material didático melhor. O material didático de hoje, ele é ruim? Não. Mas ele tem várias coisas que ele não contempla, né? Que ele não contempla. E outras coisas que ele se equivoca. Agora, eu não estou fazendo tentar abrir uma licitação para trocar de material didático, mas para que nós tenhamos, todos os professores, que isso nos faltou na ocasião, a oportunidade de verificar se tem outros materiais que são melhores do que esse. Sim. Se não tiver, continua esse, sem problema. Agora, essa prerrogativa aos professores, né, essa oportunidade de ter um material melhor, se houver, tá? Que eu não quero fazer que é isso ou aquele, eu acho que a população santacruzense, os alunos de Santa Cruz, têm o direito. Porque muita gente fala assim, não sei o quê, mas não precisa. Não precisa, mas seu filho não está na escola pública, o meu tá. Está aqui do meu lado, aqui, ó. Está na escola pública. Eu quero melhor para ele, eu quero melhor para o seu filho que está na escola pública. Então a gente precisa ter a oportunidade de ver várias coisas e escolher a melhor. Se nós temos essa oportunidade em Santa Cruz, nós vamos fazer. Processo seletivo na educação. Processo seletivo ocorre. Não tem mais vaga, não estão abertas mais as vagas. As inscrições já foram. Já foram. Mas só lembrando quem fez a inscrição, que a prova ocorre nesse domingo, Escola Cearinha, né? Período da manhã, período da tarde, dependendo daquilo que a pessoa escolheu. Alguns vão fazer de manhã ou à tarde, outros vão fazer dos dois períodos, né? Então, não se esqueçam, tá? É nesse domingo. Estamos com uma preocupação tremenda, porque fechamento de estradas, estamos em comunicação com uma firma que é lá de Goiânia, né? Garantiu que vem. Sim. Né? E, enfim, então, até onde eu posso ver, ele vai assim acontecer nesse domingo, tá? E espero que todos que tenham feito sua inscrição compareçam, tá? Porque a gente precisa dos melhores. Algumas manifestações no nosso WhatsApp, rapidinho, o povo interagindo conosco no 997726104. O Jefferson questiona, boa tarde a todos, não sei se seria questão, mas por que quando há feriados no meio de semana, existe essa emenda, né? Ele está citando o que aconteceu justamente nessa semana, né? Foi feriado dia 2, aí emenda para segunda, terça, abre só na quinta, e aí os postos ficam fechados. O porquê desse procedimento, questiona o Jefferson. O Jefferson, é o seguinte,
seguinte, Jefferson, o que aconteceu? Isso não compete ao secretário, nem de saúde, nem de educação, no caso. A gente apenas cumpre um decreto que ele é municipal, tá? Mas o que ocorre? O Diego, né, o nosso prefeito, ele tem muita sensibilidade para não atrapalhar o andamento do funcionamento público, qualquer instância. De modo que ele faz o quê? Ele segue o Estado. Né? Por quê? Porque aí você tem que levar merenda para uma escola, depois no outro que é feriado leva para outra, porque o Estado está no jeito, e posto de saúde, enfim, esse tipo de coisa. O Estado que lançou a perspectiva de transferir, no caso específico desse último feriado, de sexta para segunda, né, fazer uma ponte na terça e alinhar com o feriado da quarta. Então o Diego fez o quê? Ele lançou o decreto justamente igual. Né? O Diego estava discutindo a questão desse decreto quando eu cheguei no gabinete. Sim. E aí veio essa informação do Estado. Falou, então vamos seguir o Estado para não ter problema. Só que depois o Estado voltou atrás, certo? Então, no meu entendimento, eu sei que cria problemas, mas o Diego, ele teve uma atitude extremamente sensata, né? De não deixar assim, agora temos problema com o Estado, agora problema com o município. Não, já que vai ter problema, porque sempre no feriado tem problema, né? Para um, para outro, vamos juntar tudo. Uma vez já, né? Então, só que infelizmente, depois desse decreto já lançado pela prefeitura, tudo, o Estado voltou atrás. O Renatão Pintor. Boa tarde, Diego. Pergunte ao secretário, os funcionários públicos têm férias em janeiro e fevereiro. As empregadas domésticas não têm, nem feriados prolongados. Veja, gente. É uma comparação que ele quer dar, né? Que isso. O servidor público para, o seguinte, mas o trabalhador como empregada não para. É o seguinte, eu até estava falando aqui antes que a questão da educação é diferenciada, tá? Aí fala, porque o professor tem 2 meses de férias por ano. Não, mentira, não tem. Né? O que o professor tem é 15 dias de recesso em julho, né, no meio do ano, e 15 dias de recesso em dezembro e as férias em janeiro. Certo? Então são 2 meses, porque junta 15 dias, 15 dias. Tá, mas 15 dias normalmente são replanejamento no meio do ano, não fica parado. Sim. Né? Ele fica estudando o que vai ser feito nas suas formações para aquilo que vai ser feito no segundo bimestre, por exemplo. Depois os alunos vão embora, a gente muitas vezes fica lá, né, reorganizando as coisas, né, para o ano seguinte, em dezembro, de modo que paramos mesmo, né? Quando eu digo paramos no caso do professor, praticamente ali a semana do Natal. Né? Então não é mentira que são 2 meses. Agora ocorre o quê? Eu quero até aproveitar o gancho do canal Pintor. Renatão Pintor. Do Renatão. Um abraço para você, Renatão. O gancho por quê? Porque o próprio Juninho Souza me ligou, né? Porque parece que não gosto de Juninho. Mentira, ajudo muito o Juninho Souza, viu? E ele me ligou e falou: mas não é justo, o pessoal terceirizado não vai ter esse feriado. Bom, gente, terceirizado não é funcionário público. Esse é um feriado para funcionário público. Né? Então, o que acontece? Nós temos certas datas que têm a ver com o funcionalismo público e segue essa linha. Então, o que acontece? Um funcionário do empresa qualquer para falar, mas não tem férias em janeiro, a dona de casa, perdão, a empregada doméstica, ela tem sim direito a 1 mês, só que nem sempre cai em janeiro, certo? O empregador ele pode dar as férias para você quando quiser. Eu tenho amigos que trabalham, por exemplo, na Santa Massa, eles tiram férias em novembro, setembro, enfim, quando existe uma diferença. No caso da educação, o que é? Como a gente tem que acompanhar 200 dias letivos, não adianta dar férias para um aqui, outro ali. Né? Não tem como. Então, cada segmento, o público segue a sua legislação certinho. O privado também. No caso do público, a educação tem a sua especificidade, cada um nela. O ano letivo já encerrou, vai até quando? O ano letivo vai esse ano até o dia 16 de dezembro. Então, a pergunta procede. A Elisandra quer saber sobre a programação de aulas para a Copa. Então, programação de aulas para a Copa. Temos jogos aí durante o dia e tal. Então, foi lançado o decreto já está aí. Certo. Né? Eu vou tentar dizer aqui, talvez eu me engane, tá? Mas você pode procurar, que é o seguinte, quando o jogo for à tarde, funciona até meio-dia. Tá. Certo? E quando for... Isso vale para quê? Vale para todo mundo. Escola, creche, todo mundo. Tudo. Ok. Entendi, o funcionalismo geral. Funcionalismo geral, né? Entendi. Então, eu até quero parar que eu não tenho em mãos, tá? O decreto eu não vou me lembrar, mas me parece que quando for na hora do almoço,
para às 11, volta às 2, às 3. Mas enfim, gente, eu não vou me delongar. Por quê? Tá. Porque talvez eu dei uma informação errada e eu não posso ver você leviano. A gente vai buscar esse decreto, mas depois esse decreto existe já tá aí, já foi lançado no semanário, publicado, tá tudo certinho, né? Ah, mas Santa Cruz, não é Santa Cruz, gente, a gente segue o Estado, né? Para não ter confusão, porque senão para um aqui, outro para lá, tá. Então vai parar judiciário, vai parar escola, vai parar creche, né? Pessoal, mas creche vai parar. Bom, tá lá no manifesto do Estado, é lei, gente. Né? O governo Diego volta a insistir, né? Ele tem a perspicácia de seguir aquilo para dar menos problema, né? Porque ele sabe que tem. Dia do Jogo do Brasil pega e tem que buscar a criança na escola mais cedo na creche. Eu não vou parar de trabalhar. E daí? Mesmo sendo, tem 2 jogos às 16 horas, primeira fase, e um às 13 horas. Então, mesmo assim, eu acho que nesse caso aí, tá? Por isso que eu quis parar de falar, porque o decreto ele fala de forma direta de cada um dos horários. Eu não me lembro agora. A gente vai pegar o decreto direitinho para falar depois. Ele não trata só da educação, tá? Ele trata de uma forma geral, você pode, ele está subentendido também que... Vale para as creches. Fala assim, as repartições públicas, ou seja... Vale para escola e creche. Vale para escola e creche. Então, Elisandra, a gente depois vai pegar aí o decreto. Hoje, amanhã, a gente vai trazer todo o teor para informar as pessoas. Aliás, eu não sabia que já tinha o decreto sobre o funcionamento do expediente público durante os Jogos da Copa. A gente fala sobre isso. O Shell só mandou uma sugestão em relação à Ave Maria, se todas as secretarias poderiam funcionar lá de maneira centralizada. Pelo que eu estou entendendo, se as condições estruturais não cabem nenhuma, muito menos colocar todas as secretarias, enquanto complicado. Não tiver uma reforma. É uma lá, boa dá, ideia, né? mesmo porque... Centralizar a secretaria. Se você vir a condição estrutural do palácio, meu Deus, Qual? Do prédio da prefeitura mesmo, do Paço Municipal, Paço, você vai verificar que ele está em condições um tanto quanto precárias. Não totalmente, evidentemente, mas você tem lá infiltração, uma série de coisas, né, que já está até programado uma reforma grande ali, né, e teoricamente caberíamos todos ali na centralizaria, enfim, né? Eu não sei se é a melhor opção, mas é uma boa opção, né? Eu acho que a melhor opção era fazer, né? Mas isso demanda muito dinheiro e não é uma força política muito grande, que eu acho que não é nem momento agora, né? Não digo esse ano, não, né? Digo nessa década, de fazer o quê? Uma cidade administrativa, vamos dizer assim, um bairro, um quarteirão administrativo, que seria o mais correto. O que tem se feito em várias localidades, que é o que está funcionando melhor, porque você junta todas as secretarias. Então, se você quer falar com o secretário, ou você está ali, vim conversar na educação, mas isso aí você tem que ir lá no setor tal, né? Tem que falar no jurídico. Você já vai no jurídico, está aqui pertinho, está tudo ali junto, educação, saúde, mas isso é um sonho ainda. Plina, ainda voltando àquele assunto onde falta d'água, numa postagem de Juninho Souza, ele entrou em contato aqui somente para deixar claro o que ele disse. Claro. Que, na verdade, ele esteve pelo local, sim, a denúncia partiu de mães e de outros funcionários de outras creches também, e que ele, no ponto de vista dele, constatou, sim, essa irregularidade. Somente para... O ponto de vista dele foi entrar na escola mostrando um vídeo e abrir a torneira e sair água. No dia que ele foi lá tinha água. E foi no dia que queimou a bomba. E já tinha até sido consertado quando ele foi. Então, eu reafirmo, não houve falta d'água durante quase uma semana, como afirmou o Juninho Souza. Não houve. E está tudo resolvido agora, o que importa. Claro. O que importa é que tem, mas é o seguinte, quando você fala isso, parece o quê? Que as creches santacruzenses estão caindo aos pedaços, não tem água, as crianças estão sofrendo. Mentira. São muito bem tratadas. Aquelas monitoras trabalham, dão sangue para as crianças, diretor dá o sangue para a criança, né? Merendeira dá o seu melhor, a merenda de Santa Cruz é ótima, né? O pessoal da limpeza vai lá, faz um trabalho extraordinário. Aí, seja quem for vir lá e falar uma inverdade a respeito da educação, eu não admito. Pode ser até o Papa, certo? Não admito, porque não é verdade. O dia que for verdade, eu venho aqui e falo, gente, me desculpe, tá? Faltou água lá e eu fiquei, sabe, com o pé pra cima, não quis fazer nada, deixei a criança sofrendo uma semana. Mas é mentira, certo? Então, isso não denigra a minha imagem, não. Né? Denigra a imagem, sabe de quem? Da cidade. Inclusive do vereador. Então não pode. Não pode. Verdade é verdade, gente. Tá? Não tem meia verdade. Então é o seguinte, quando houver um problema mais sério, né, e houver uma culpa, porque bombas d'água queimam, viu, gente? Não sei se vocês sabem, sim, mas elas queimam, tá? E nós não temos em nenhuma escola de plantão um eletricista com uma bomba d'água na mão, assim, para trocar na hora. O cara foi na hora lá, detectou o problema, foi ele mesmo comprar a bomba, tá? E ao final da tarde estava arrumado. Agora, o que acontece? As pessoas têm que entender que elas têm que ajudar. O papel do vereador é ajudar,
Né? Eu quero ver um vereador, não precisa ser o Juninho, mas pode ser o Juninho, né? Ele está preocupado com a educação, ele faz parte da comissão de educação. Ir atrás de um político do partido dele e ajudar a gente a construir uma creche. Né, Juninho? Arruma uma verba para a gente construir uma creche, uma escola nova, né? Ou então uma ampliação. Eu não vi isso ainda. Eu tenho visto muita crítica. E a crítica, quando ela é construtiva, ela é ótima. Mas quando a crítica vem baseada em mentira, ela é falsa, e isso acaba com a visibilidade da cidade, das crianças, dos funcionários, dos políticos, né? E do secretário. Agora, o secretário, para mim, tudo faz, meu filho. Né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais. Agora, a minha cidade está aqui, a creche está ali e ninguém mexe na honra de uma escola, de uma creche, onde eu estou lá e as pessoas estão trabalhando com dignidade, tá? Para falar uma verdade. Mentira. A creche Estela jamais esteve quase uma semana sem aula. Mentira. Sem água. Sem água, perdão. Sem água. Enquanto a gente acompanhava as declarações do convidado, chegou uma cópia do decreto. Okay? É sucinto, ó. O decreto editado pelo prefeito Diego, publicado no dia 22 de setembro, diz o artigo 1º, o expediente nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta, portanto vale também para a Codesan, em virtude dos jogos da seleção brasileira, será desta maneira descrito: nos dias em que os jogos se realizarem no período da tarde, o expediente se encerrará às 12 horas, meio-dia. Para escolas do ensino fundamental e educação infantil municipal, as aulas ficam suspensas no período vespertino, em que ocorrer os jogos. UPA deverá manter expediente normal, e é o que diz o decreto. É isso. Beleza? Perfeito. É isso, então, repetindo, em dias de jogos que forem à tarde, expediente se encerra meio-dia. Para escolas do ensino fundamental e educação infantil, aulas ficam suspensas no período vespertino, em que ocorrer jogos. Isso quer dizer o quê? Suspenso vespertino? Período da tarde. Período da tarde. Depois do meio-dia, agora não sei como é que... Só isso que diz o artigo aqui. Só tem na primeira fase aqui um jogo às 13 horas, então sai meio-dia, uma correria um pouco mais, só que descansa também, depois não volta mais, né? Então é isso. E às 4 também sai meio-dia. Obrigado aqui ao ouvinte que mandou pra gente a informação, a Jussara. Mais alguma pergunta, Dário? Da minha parte, não. Plínio, alguma informação extra, uma divulgação, esclarecimento, fica à vontade. Que eu me lembro agora não, Diego, só agradecimento mesmo a todos, né, a vocês principalmente, o Dário e o Diego Singolani, né, um abraço para o prefeito, que essa semana ele tá pé quente. O Palmeiras campeão. O Palmeiras campeão tá feliz da vida. Ele sumiu hoje pela manhã, né? Mas o Corinthians também foi campeão, viu, gente? Sou corintiano e tô aqui dando os parabéns pra nação corintiana, que fez mais do que ganhar campeonato essa semana. É isso aí. Nós conversamos com o Rogério Plina, secretário municipal de educação aqui no Giro de Notícias. Nosso convidado especial de hoje, o Nicolas. Vem aqui, Nicolas, para o pessoal te ver. Hoje essa câmera aqui, ó. Essa câmera. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui. Dá uma alô. Não vai aqui, ó. Aí, aqui, ó. O olho não é de pai, né? Da mamãe. Arnaldo, gente, escola pública, valorização da escola pública. O filho do secretário. Não tá aparecendo, não. Tem que abaixar aí, Nicolas. Aqui, ó. É alto, garoto. Filho do secretário de educação estuda escola pública. Não apareceu, Cortão. Agora tem que aparecer. Fica mais, ó. Fica ali. Aí vai pra lá. Aí abaixa, Nicolas. Tipo jogador de futebol. Baixa. Posição de anos, só é enorme. Eu não vou ensinar, eu tenho que mostrar ele, ó. Lá o Nicolas, lá. Já, agora sim, pronto. Agora conseguiu mostrar. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Um abraço. Até a próxima. Confirmando a hora certa, 10:50. Vamos para um rápido intervalinho. Voltamos em instantes com o Jornal Giro de Notícias. Ainda hoje, a gente fala sobre a movimentação nas estradas da região. Clima de tranquilidade nesta quinta-feira. É o que chega de relato por parte do comando da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária aqui na nossa região. Uma entrevista com o promotor de justiça, Marcelo Saliba. Ele faz um rápido balanço das eleições, dos protestos que têm acontecido em todo o país e também aqui em Santa Cruz e região, e faz um alerta sobre excessos cometidos nas redes sociais, que podem muitas vezes, inclusive, configurar crimes. O intervalo é rapidinho, voltamos em instantes. Giro de Notícias.
Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Inscrições abertas para o vestibulinho ETEC, primeiro semestre de 2023. Acesse vestibulinhoetec.com.br. Faça sua inscrição e dê o primeiro passo rumo a uma carreira de sucesso. A ETEC Santa Cruz do Rio Pardo oferece vagas para os cursos técnicos de administração, agroindústria e enfermagem. E ainda ensino médio, linguagem e suas tecnologias. E ensino médio com habilitação em agropecuária e informática para a internet. ETEC é ensino gratuito e de qualidade comprovada. Inscrições para vestibulinho até o dia 18 de novembro. Somente pelo site vestibulinhoetec.com.br. Exame dia 18 de dezembro. Dúvidas, ligue 3372-2760 ou 99705-1960. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multislice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14 99726 1150. Telefone 14 3373 2086. Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997229605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo, do alicerce ao acabamento para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997229605. Atende toda a região. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, confie em mim. Guarde din-din, meu amigo parceiro.
Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Muito bem. Confirmando a hora certa, 13h56, estamos de volta com o jornal Giro de Notícias no ar pela Rádio Gostosa de Ouvir. Ainda hoje, os destaques do plantão policial nas últimas horas. Ocorrência que chamou a atenção na tarde de ontem, a prisão de um jovem de 26 anos de idade, preso pela polícia rodoviária por porte ilegal de arma de fogo. Ele acabou preso durante uma manifestação na SP-225 em Santa Cruz do Rio Pardo. Você vai saber dos detalhes da ocorrência ainda nesta edição do Giro de Notícias. E tem promoção rolando para hoje. Promoção rolando para hoje em parceria com a Hering. O Palmeiras venceu o Fortaleza. Palmeiras é campeão brasileiro e sempre que o Palmeiras ganha tem prêmio da Hering no programa. Manda aí sua mensagem de voz, nome, bairro e diga a frase: eu quero o prêmio da Hering. Manda pra cá no WhatsApp 99772-6104. Manda aí, opa, aqui é eu. Aqui é eu. Eu moro no bairro tal. Eu quero o prêmio da Hering. Mandou a frase, já tá concorrendo. O sorteio acontece daqui a pouquinho, logo no final do jornal Giro de Notícias. Promoção em parceria com a Hering Santa Cruz. Manda o nome, manda o bairro e diga: eu quero o prêmio da Hering. Super sorteio logo mais. 13h58. A gente vai trazer agora uma entrevista com o promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba. Ele que é o responsável pela área eleitoral também aqui em Santa Cruz. E na manhã desta quinta-feira, após feriado, bateu um papo com o nosso repórter Dário Miguel, falando rapidamente, um breve balanço sobre as eleições, sobre as manifestações que ainda acontecem em grande número pelo Brasil. Ontem, por exemplo, em Santa Cruz, houve uma manifestação com centenas de pessoas, sobretudo ali em frente ao tiro de guerra, enfim. E para além disso, ele fala sobre alguns excessos quando as pessoas se manifestam nas redes sociais, excessos que podem até se configurar crime. É importante a gente estar atento à questão jurídica, à questão legal. Em tempos tão exaltados, polarizados, radicalizados, por que não dizer isso? A gente conversa rapidamente com o Dr. Marcelo Saliba. Acompanha aí, De notícias 104,9. Nosso contato agora é Diego Singolani, ouvintes da Rádio 104 FM, conectado conosco também no portal Diário Cidadão, é com o promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba. Ele que respondeu na questão eleitoral em Santa Cruz do Rio Pardo. Último domingo, terminaram as eleições. Santa Cruz do Rio Pardo, de que maneira foi? Para fazer um balanço dessas eleições, nada melhor que o promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba, para participar do Giro de Notícias desta quinta-feira. Doutor, bem-vindo na 104, muito boa tarde. Já tem um balanço de que forma aconteceram as eleições em Santa Cruz? Muito boa tarde. Boa tarde, Dário, boa tarde a todos os ouvintes, Diego. Foi uma eleição que transcorreu de forma tranquila, Não tivemos ocorrências no dia de votação, o processo de votação ele foi tranquilo, ele fluiu rapidamente, tivemos poucas filas em algumas sessões somente, um acúmulo de pessoas, mas de uma forma geral foi muito sossegado. A exemplo do que aconteceu, doutor, recentemente em Santa Cruz, pessoas através das redes sociais denunciando
Inclusive uma mulher, ela foi contactada pelo Ministério Público em relação à foto de um candidato, não teria aparecido nas urnas aqui em Santa Cruz. Esse tipo de denúncia aconteceu novamente? Para nós não chegaram denúncias de rede social, até porque aquelas que foram apuradas eram fake news, mentiras, né, que foram apenas colocadas em rede social, compartilhadas por algumas pessoas para denegrir o sistema, para tentar atacar o sistema eleitoral. Quando chamados, né, ficou comprovada a falsidade daquelas informações que foram publicadas até aqui relacionadas a Santa Cruz do Rio Pardo. No segundo turno, o que aconteceu? Na verdade, muitas pessoas votando errado e criticando muitas vezes a urna pelo voto errado. Então ela chegava para votar, e agora nós podemos falar, né? Chegava para votar no Tarcísio, candidato ao governo de São Paulo, e digitava o 22. E depois ela reclamava que não aparecia a foto, saía lá, olha, não apareceu minha foto. Aí nós tínhamos que ir lá explicar, olha, não apareceu a foto do seu candidato porque você digitou o número errado, né? Então quando você digita o número errado, obviamente não vai aparecer a foto de ninguém. Então isso acabou acontecendo em alguns locais, mas rapidamente nós tentamos esclarecer, informar, né, para que as pessoas evitassem esses ataques, essas divulgações mentirosas. Nessas divulgações que aconteceram referente ao primeiro turno, a promotoria, através do promotor Dr. Marcelo Saliba, ouviu a pessoa que fez essa postagem nas redes sociais, doutor? Uma nós chamamos, ele nem compareceu, chamamos mais de uma vez, pedimos para que ele fosse na promotoria explicar o que era a fraude que ele colocou em rede social, que ele estava acusando a escola Sebastião Jacinto, os servidores de irregularidade, mas ele nem apareceu. Há inquérito policial e ele vai comparecer na delegacia ou vai responder depois criminalmente pelos fatos. A outra pessoa que nós chamamos, ela disse que tentou votar num candidato do Paraná, tentou votar em São Paulo, obviamente não pode também, não ia aparecer nada. E sem autorização dela, uma irmã saiu publicando em rede social que era fraude, que tinha roubo no Sinharinha, né, os servidores do Sinharinha. Também está em apuração, o inquérito policial está sendo concluído, né, restou provado que era uma mentira, apenas uma fake news, e vão responder criminalmente pelos fatos. O que pode acontecer, doutor, com essas pessoas? Existe um crime, né, de falsidade, quando você faz uma declaração falsa que você teria feito aquilo e na verdade não fez, e elas vão ter uma punição, que pode ir desde pagar salários, né, para até prestar serviço para a comunidade. Doutor, o que aconteceu no primeiro turno em relação a filas, algumas urnas não funcionaram em Santa Cruz, foram reiniciadas, no segundo turno aconteceu também? Em relação às urnas, nós tivemos acho que uma urna só que acabou dando problema, ele foi antes até do início da votação, ele já foi solucionado no Maria José Rios, mas durante todo o dia não tivemos troca de urna, não tivemos. Doutora, recentemente também, já falando de segundo turno, uma publicação nas redes sociais, uma tal lista negra sobre alguns comerciantes e empresas aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. O senhor, como promotor de justiça, vem acompanhando essa lista negra ou esse tipo de material nas redes sociais. É ilegal? Isso ofende a honra, né, da empresa, da pessoa jurídica e da pessoa física. Quando eu passo a atacar ela, pregar boicote, por ela ter a pessoa física votado em quem ela bem entende, exercendo livremente um direito que é seu, esse tipo de ataque ele é criminoso, ele gera prejuízos. E identificado quem são os autores dessas divulgações, eles podem ser processados. Então todos aqueles, né, que tem seu nome aí divulgado indevidamente, colocado na lista, sei lá se é uma lista que está correndo, onde está correndo, tente identificar quem que está fazendo a publicação. Faça print dos grupos, tudo mais. No grupo, quem responde é o administrador. E se vários forem os administradores, todos eles respondem civilmente, indenização por dano civil. Então, se você, por exemplo, é dono de uma empresa e você votou num candidato, a sua empresa não tem nada a ver com aquilo. E quando alguém publica e relaciona você com a pessoa jurídica, ela está cometendo um grave dano moral para a empresa. E a empresa pode processar os autores dessa divulgação delituosa. O primeiro passo para aquela empresa, para aquele cidadão que está nessa lista negra, possível lista negra, qual seria o passo, doutor? Bom, eu acho que todo mundo que está em grupo de WhatsApp onde essa situação está acontecendo, se puder, tira fotos, faz print e divulga o print de quem está publicando indevidamente esses fatos, né? Quem está criando essa lista com nome de pessoas que exerceram livremente seu direito para votar em quem bem entender. E aí você tira a foto, faz um print e manda para nós, ou manda para o seu amigo da empresa que está sendo ofendido, está sendo agredido, né? Tem muitas famílias aí que têm necessidades, que passam por dificuldades e que livremente escolheram seus votos, né? E aí você vem e
publica, ataca em redes sociais, identifica quem é, faz boletim de ocorrência, leva a gravação, leva o print e entra com ação de indenização por dano moral. Se você não tem condição de pagar um advogado, pede um advogado da OAB e processa essas pessoas. Doutor, por outro lado também, várias paralisações na nossa região. Embora ontem o presidente da República pediu para que os caminhoneiros terminassem com tudo isso. Mas o Ministério Público, se tratando de Santa Cruz do Rio Pardo, a SP225, a João Batista Cabral Renault, que acompanhamos duas paralisações. O Ministério Público vem acompanhando também tudo isso, doutor? As paralisações elas foram feitas não pela classe dos caminhoneiros, muitas vezes acaba se confundindo, mas são alguns grupos bolsonaristas, né? Do grupo do candidato derrotado aí no caso, que acabaram fazendo essas manifestações. Uma parcela deles também não aderiu, né, pelas manifestações, pelas informações que você via sendo divulgado por aí. Essas paralisações elas acabaram sendo comunicadas diretamente com o Ministério Público em São Paulo, que criou um grupo especial para acompanhar isso. E lá em São Paulo é que as medidas acabaram sendo adotadas. Todos os veículos que forem identificados, de empresas, quem for, eles vão ter multas, vão ser sancionados, de acordo com o que já foi amplamente divulgado, né? E vão ser feitas as responsabilizações. Mas inicialmente isso não aconteceu aqui conosco, não veio para nós aqui em Santa Cruz. Doutor, no caso da classe, o senhor tocou numa classe muito importante, que são os caminhoneiros, principalmente aqui de Santa Cruz, da nossa região, sendo colocados por muitos também como bandidos, como pessoas que estão apenas tumultuando. De repente eu sou um caminhoneiro, eu pertenço a essa classe, eu sinto ofendido com tudo isso. Qual é o caminho? Quando você consegue identificar quem está te atacando, né, quem é o agressor, você pode pedir providências em relação àquela pessoa. Então, se um caminhoneiro ele viu uma publicação ofensiva, né, xingando toda a classe, ou ele particularmente, né, ou determinados grupos, né, de Santa Cruz, caminhoneiro ou de uma empresa X, você pode, por meio de providências criminais, boletim de ocorrência, sancionar, punir aquela pessoa, ou então também por meio de advogado. Então, todo mundo que se vê ofendido, a primeira questão é você identificar de onde aquilo está partindo, qual é a fonte e quem está divulgando aquilo. Vai ser punido quem fez a publicação, quem iniciou, se você conseguir chegar nele, ou quem está compartilhando aquilo. Então, se você tem mensagens ofensivas, agressivas, mentirosas, fake news sendo divulgada, e um outro vem e passa a publicar e republicar aquilo, ele também responde. Qualquer setor da sociedade. Pouco importa, né? Não importa se a pessoa é empresário, se ele é motorista, se ele é, sei lá, o que for. Quem estiver fazendo divulgação falsa e identificado isso, né, ele vai ser responsabilizado. Doutor, para a gente terminar, já agradecendo a participação do senhor junto ao nosso jornalismo, passaram as eleições. O que podemos esperar a partir de agora? Primeiro é ter tranquilidade, né? Respeitar o resultado. O resultado ele é legítimo, elegeu o presidente, elegeu o Congresso, elegeu o governador, elegeu nossos deputados, inclusive aqui, né, de Santa Cruz do Rio Pardo, e a gente vai ter um novo governo, né? Vai ter um novo período aí pela frente. As pessoas terem calma, evitar esse tipo de situação, atacando outras pessoas, né? Somos todos aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, vivemos todos aqui, vamos continuar vivendo aqui e trabalhando por nossa cidade. Então, é um momento de ter uma tranquilidade para poder, né, o Brasil aí melhorar e continuar, né, com o desenvolvimento, que é o que importa para todo mundo. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor 26 litros, vermelho e azul de R$ 93,58 por R$ 69,99 é real. Bacia sanitária em cepa Tema de R$ 771,26 por R$ 505,99 é de verdade. Economia real para o seu bolso é só na Maditrate Constru Reforma, em Santa Cruz, na saída para São Pedro. Eles estão chegando! Sábado, dia 21 de janeiro de 2023, Henrique e Juliano. A briga foi feia. E
e Denis DJ. Na 27ª Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo. Denis, é o brabo. Garanta agora seu ingresso antecipado e pague mais barato. E já prepara os óculos de sol que a festa vai até o amanhecer. Pontos de venda: Marreiro Rodeio, Bonitinho Café, H Majone e online no site da Bilheteria Digital. Estamos de volta, confirmando a hora certa, 2h10. É o Giro de Notícias no ar pela rádio muito mais gostosa de ouvir. Já os destaques do plantão nas últimas horas, as informações com o Dar Miguel, que já está por aqui conosco no estúdio. Mas antes, as últimas mensagens da nossa audiência. Reta final, você tem aí mais, digamos assim, como diria o Dar Miguel, 5 minutos para mandar para cá seu nome, bairro e a frase: eu quero o prêmio da Hering. Daqui a pouquinho um sorteio de uma linda camisa da Hering Santa Cruz. Por quê? Porque o Palmeiras ganhou ontem. Não sei se você tá sabendo aí. O Palmeiras foi campeão brasileiro pela 11ª vez. 11ª vez, que também pode ser chamado de quê, Dário? Enda campeão? Como é que é o nome lá? Nossa. Eu também já esqueci como é que fala. Mas enfim, o Palmeiras é campeão. O povo está se comunicando, o povo está falando conosco aqui na mais gostosa de ouvir. Cadê o povo falando? Palhares, dá o play, o povo fala. Eu quero o prêmio da Hering, Maria José Rafael Vila Popular. Valeu, Maria, tamo junto. A Cassiana Martins também quer concorrer ao prêmio. Quem mais está conosco? O povo fala. Boa tarde, eu quero o prêmio da Hering. É nóis. Falou, Marivaldo, tamo junto. O povo fala na gostosa de ouvir. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Diego. É Inês do bairro da Estação. Fala, Inês. Eu quero o prêmio da Hering. Já tá concorrendo, beleza? Um alô também para a doutora Sares Cuculha, já mandou o nome aqui, o bairro, está concorrendo. O povo fala, Ana Gostosa, de ouvir. Fala, povo, vai! Ai, Diego, fala aí, Dário. Boa tarde. Eu quero o presente da Hering, hein? É nóis. E vai, Corinthians! É nóis. Valeu. Aí, Corinthians, o povo fala, Ana Gostosa, de ouvir. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Diego. Eu quero o prêmio da Hering. Helena Maria de Araújo, da João Piscim. Beleza, Helena, já tá concorrendo, hein? O povo fala na gostosa de ouvir. Alô, Diego, aqui é o Edson Pezão, beleza? Fala, Pezão. Vai ganhar o prêmio da Hering aí. É nóis. E outra coisa, você falou que o Palmeiras ganhou 10º título, mas 4 foi por fax, né? Mas foi, ué. Um abraço aí, meus amigos, fique com Deus. Ô, Pezão, é por fax, mas é nosso. O povo fala na gostosa de ouvir, vai. Tarde, Diego, tarde, Dário. Tarde. Ó, eu queria concorrer ao prêmio da Hering aí por esse 7º título do Palmeiras, hein? Que 7º, vai, Palmeiras. Não vem com essa não, os caras querem mudar a conta, é 11º. É 11. É 11. Ô, André Santos, é 11, não vem com essa não. O povo fala. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. É a Maria Lúcia. Fala, Maria Lúcia. Da José Maria Lorenzetti. Tudo bem, minha amiguinha? Eu quero o prêmio da Hering. Opa. Já vai concorrer. Pô, tem alguns áudios aqui que eu não tô conseguindo abrir, mas todos que mandarem, mesmo se a gente não exibir, beleza, galera? A gente vai colocar no sorteio. A produção já separou todos aí, cada um vai ter um número e todo mundo vai concorrer. Algumas pessoas mais tímidas estão mandando apenas mensagem de texto, tá valendo também, o povo fala. Eu quero o prêmio da Hering, Elisandra, da Morada do Sol. Valeu, Elisandra, obrigado. Nosso amigo Edivaldo Aquino também quer o prêmio. Quem mais tá por aqui? Deixa eu ver. Eu quero também, Diegão, o prêmio da Hering. É José Márcio Galdino, no Jardim Leodoro 2. Santa Cruz inteira, de norte a sul, leste a oeste e o resto dos pontos cardeais eu esqueci. O povo fala na gostosa de ouvir. Dali. Aí, Diegão, boa tarde. Boa tarde, Dário. É nóis. É nóis na sintonia da 104, mais gostosa de ouvir. Fala, Portuga. Manda aquele abraço pra nós aí, pro Portuga e pra toda Tamo junto. A galera da Codesan aqui. Salve, um abraço a todos aí. Valeu! Salve, salve, Portuga, galera da Codesan sempre na sintonia da mais gostosa. Diego, quero também o prêmio da Hering, beleza? É o Danilo Teodoro Prates, na Vila São Judas. Tem mais mensagem chegando? Tem, o povo fala. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. Fala. Parabenizar aí os palmeirenses aí pelo... Opa! Conheço essa voz, hein? O jeitinho dele. Título do Campeonato Brasileiro aí. E 7º o cara, Eu mano. quero ganhar o prêmio da Hering. Os caras, velho.
Só porque você é gente boa, viu, Éder? É o Éder. Só porque você é gente boa, negócio de sétimo. São 11. Explica esse negócio. Por que estão tirando uma onda? 7 ou 11? Não, por quê? A CBF unificou todos os títulos. O Robertão, os títulos que tinha. Entendi. Mesma coisa do Mundial que vocês acham que tem, nada né? a ver com o Mundial. Tem nada a ver. O Campeonato Brasileiro, da maneira como a gente conhece, Dário, começou em 71. Mas o futebol não foi inventado em 71. Houve torneios anteriores. Por isso, o Palmeiras ganhou 11 títulos brasileiros, contando aquele confirmado ontem. Não vem com bolodório pro meu lado, não, que o Palmeiras é campeão, tá? O povo fala, na gostosa de ouvir. Vai, povo! Eu quero o prêmio da Eric. Lucas Sacomã Menegaso, Jardim União. Valeu, Luquinha Sacomã, lá no Jardim União. Grande Luquinha. Já tá concorrendo também, meu amiguinho. Quero o prêmio da Ering, Alice Teodoro. Alô, Diegão, também quero o prêmio. Quem mandou aqui, ó, é a Nina e o Raimundo. Alô, Nina e o Raimundo. Ô, Nina, vocês não querem fazer uma permuta comigo, não? Agora eu tô comendo saudável, eu preciso de legumes e verduras. E lá, na barraca do Raimundo, os legumes mais viçosos. Gostou dessa agora? Vamos fazer uma permuta aí, fazer uma feirinha no 6 aí por semana, eu faço um bem bolado aqui. Que é assim, né? Faz permuta no ar mesmo, tá? Vamos fazer um bem bolado aí. Quem mais, ó? Quero o prêmio da Ering, é o Aparecido Donizete Biasi. Beleza, tem mais mensagem chegando aqui, muitas mensagens. É audiência cachapante, né? E olha que nós estamos na lista, hein? Ô, Dário Miguel, vamos aos destaques do plantão nas últimas horas. Esse negócio de lista vai dar o que falar ainda, hein? Vai lá. Prepara o bolso. Vamos lá, vamos lá. Destaques do plantão. Daqui a pouco tem mais mensagem da galera, vamos lá. Muito bem, Diego, de acordo com as últimas informações, final de semana não. Feriado ontem, portanto, as ocorrências das últimas 48 horas. Eu fico perdido, né? Não só você, feriado. todo mundo, né? Exatamente. Ocorrência de captura de procurado registrado junto à Polícia Militar, onde os policiais acabaram localizando um homem de 41 anos pela Avenida Coronel Clementino Gonçalves, nas proximidades aqui da Rádio 104 FM, necessariamente pelo Nova Braúna. Esse homem tinha um mandado de prisão em aberto pela comarca da Lapa, né? Do Fórum da Lapa, na região metropolitana de São Paulo, e devido a um não pagamento de pensão alimentícia, valor de R$ 24.149,28. Que valor, hein? Sim. R$24 mil de dívida em relação à pensão alimentícia. Diante de tudo isso, ou seja, da dívida, ele foi apresentado aí na Central de Polícia Judiciária. O delegado Dr. Renato Caldeira Mardegan ratificou a prisão e, na sequência, cadeia de São Pedro Turvo, ficando à disposição da Justiça. Ocorrência registrada hoje pela manhã junto à polícia aqui de Santa Cruz, ocorrência apresentada pela Polícia Militar. Tivemos também, Diego, uma ocorrência que chamou atenção noite de ontem, onde um santacruzense de 26 anos, ele foi preso por porte ilegal de arma pela SP-225 em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele carregava na cintura uma pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, com 12 munições intactas. A prisão foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária durante a chamada Operação Sufoco, que tem como objetivo o controle das manifestações que estão acontecendo aí em toda a nossa região. Pelo menos hoje não está acontecendo, né? Mas aconteceram nas últimas horas na nossa região. A polícia também apreendeu um veículo que o indiciado conduziu até o local da manifestação, que estava carregado com pneus. A carga, de acordo com o boletim de ocorrência, seria utilizada nos protestos. O indivíduo foi preso em flagrante, conduzido, apresentado no plantão da Polícia Civil na cidade de Ourinhos, onde o delegado plantonista, Dr. Gabriel Ulisses, melhor dizendo, o delegado Dr. Gabriel Ulisses, ele estava de plantão na oportunidade, ele acabou ratificando a prisão por porte ilegal de arma, hein? Essa prisão que foi apresentada pela Polícia Rodoviária e, como seguindo as normas, né, da Justiça, acabou aplicando uma fiança, hein? Estipulando uma fiança no valor de R$ 4.200. O valor foi pago e santacruzense de 26 anos, ele foi colocado em liberdade e vai responder essa ocorrência que chamou atenção na noite de ontem na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo pela SP-225, e a ocorrência foi apresentada no plantão da Polícia Civil na cidade de Ourinhos. Ocorrências em destaque que chamaram atenção nas últimas horas em Santa Cruz do Rio Pardo. Diego. Muito bem, Dário, 14 horas mais 19 minutos. Algo mais a acrescentar? No mais, ocorrências policiais não, mas a verdade
Eu não vou me furtar de fazer um comentário, Diego, em relação, inclusive saindo em defesa também de vários amigos, né? Estou recebendo aqui uma mensagem, né, de um amigo de imprensa também, nosso amigo Doni de Oliveira, mandou uma mensagem aqui sobre uma tal lista negra. Inclusive falamos agora há pouco também com o promotor de justiça, abordamos essa questão aí, de pessoas que acabaram colocando o nome de empresas aqui de Santa Cruz do Pardo, profissionais ligados à comunicação também, sobre uma lista negra, sobre pessoas que teriam votado nas últimas eleições, que aconteceram no último domingo, no PT. Então seria uma lista negra, ó, não compra nesse estabelecimento, né? Uma forma de boicote. Isso é crime, né? O que vale colocar nesse momento também é que está virando caso de polícia, porque conversando com vários empresários que estão se sentindo prejudicados também, vai virar caso de polícia, as pessoas foram identificadas, até porque tem um áudio aí, né, de uma pessoa acusando um outro, enfim, outras pessoas citadas também. A Polícia Civil de Santa Cruz do Pardo é muito rápida nisso, setor de investigação, vai ouvir essas pessoas para quê? Tem prova, olha, e tendo prova, é crime isso, você exercer o seu direito de voto? Então é complicado. Aqui o nosso companheiro de trabalho, o Doni de Oliveira, companheiro de amigo de imprensa também, acabou mandando uma mensagem repudiando tudo isso, até porque ele também é citado também através da página IBTV, e ele argumenta, enfim, está na página dele também, que é um absurdo o que estão fazendo com ele e com outros profissionais aqui de Santa Cruz, profissionais da imprensa, várias empresas aqui de Santa Cruz do Rio Pardo também, inclusive a 104, né? Pasmem, né? Mas são pessoas aí que, no meu ponto de vista, não tem o que fazer, não tem provas, né? Vão citando fontes, vão espalhando fake news, e fake news, meu amigo, minha amiga aí, é crime. Então, se é crime, deixa a justiça resolver tudo isso. O meu comentário também é o seguinte, Dário, no momento tão encrispado, polarizado, radicalizado, né? São palavras que a gente tem dito tanto, se tornam até gastas, muitas vezes, mas eu tenho que repeti-las. Talvez neste momento, ao invés de bater de frente, como eu costumo fazer via de regra nesse programa, jamais me furto a nada e bato de frente, sim, de acordo com as minhas convicções e, sobretudo, de acordo com a verdade. O jornalista trabalha com fato, verdade, a partir do fato, análise, opinião, aí é algo mais interpretativo. Mas ao invés de bater de frente, eu vou fazer, talvez eu esteja tendo muitas entrevistas com psicólogos, o pessoal está mudando um pouco a minha cabeça, a maneira como eu devo agir em relação a esse tipo de fato. Quando a coisa está muito confusa, o tom está muito alto, ao invés de bater de frente, talvez o melhor seja baixar um pouquinho o tom. Eu vou baixar o meu tom e falar mais devagar. Ao invés de bater de frente, elevar o tom, eu vou baixar um pouquinho o meu tom, ok? Vou falar mais devagar e pedir, neste momento, serenidade a todos. Eu acho que isso vai passar, eu espero que esse momento vá passar. E aí a gente vai ver, inclusive, que palavras lançadas ao vento, de que frases espalhadas, acusações feitas contra pessoas que sempre, ou quase sempre, estiveram lado a lado, mas que no momento político simplesmente se tornaram inimigos. Essas palavras talvez elas pesem tanto que para recolher os cacos, para consertar tudo que foi feito nesse momento polarizado, depois, daqui a pouquíssimo tempo, talvez já não haja mais condições de recuperar, de se ajeitar. Então eu peço às pessoas neste momento serenidade. Eu peço que elas reflitam, inclusive, sobre momentos da nossa história, da história da humanidade, em que situações parecidas como essa estiveram no embrião das piores experiências humanas, ou seja, pessoas de determinado grupo ideológico, identificadas como diferentes da maioria por algum motivo, elas foram perseguidas, elas foram boicotadas. Esse tipo de situação está no embrião de experiências das mais perversas ao longo da história. A gente pode citar ditaduras de direita até a esquerda. A gente pode citar o macartismo. Depois joguem no Google o que foi o macartismo nos Estados Unidos. A gente pode citar o que foi o nazismo. Então esse tipo de coisa é perigosa. É importante que a gente esteja sempre alerta, nos informemos. Esse tipo de coisa, a tal lista negra, primeiro, as pessoas simplesmente colocam o nome, como se aquilo fosse uma verdade, imputando a esse ou aquele que votaram no candidato X ou Y. Opa, como é que elas sabem se o voto é secreto? Então elas simplesmente escrevem o nome de pessoas, de empresas numa lista e divulgam isso de maneira massiva.
você deixar de comprar ou comprar num lugar porque você não concorda, né, com aquela empresa, por uma opção ideológica, individualmente, é direito. Ninguém é obrigado a comprar, ninguém é obrigado a ouvir, ninguém é obrigado a ler site, jornal e a loja nenhuma. Agora, quando você pega nome de empresas e de pessoas, coloca num documento e começa a divulgar claramente com a intenção de prejudicar essas pessoas citadas sem ter nenhum tipo de veracidade, inclusive o que está ali, se fosse verdade, já não teria problema. Mas ainda assim, não tem como provar que aquilo é verdade, porque o voto, Belo, é secreto, né? Aí passa simplesmente daquele simples direito que a pessoa tem de comprar ou não numa loja, de usar ou não o serviço de um profissional, de ler ou não um site de notícia, de ouvir ou não uma rádio. Quando você coloca nomes num documento, divulga com a finalidade de prejudicar essas pessoas ou empresas, aí cabe reparação. Foi sobre isso que disse o promotor Marcelo Saliba. E, evidentemente, todos aqueles que se sentiram prejudicados devem buscar reparação. Mas eu acho que o mais grave de tudo, eu quero propor essa reflexão. Vamos tentar um pouco mais de serenidade, porque episódios como esse estão, repito, no embrião, na raiz das experiências humanas mais malfadadas de todos os tempos. Repito, de ditaduras de esquerda a direita, macartismo, nazismo, você simplesmente colocar a pecha num grupo porque acha que ele votou diferente, porque acha que ele pensa diferente, sendo que por trás destes nomes, destas empresas, há cidadãos de bem, é o termo que esse pessoal gosta de usar, são cidadãos de bem que recolhem seus impostos, que geram emprego, que sustentam as suas famílias. Essas pessoas atacadas agora, Dário, na lista negra, até outro dia, muitas delas ajudavam os que agora as atacam. E olha, vou usar um ditado bem populacho aqui, dor de barriga não dá uma vez só, nunca. Tá? Dor de barriga não dá uma vez só. Vocês que hoje atacam as pessoas que estão na tal lista negra já foram ajudadas por essas mesmas pessoas. E dor de barriga não dá uma vez só. O mundo não dá volta, o mundo capota. Vamos ter mais serenidade? A eleição passou. Cada um agora que se mobilize dentro do aspecto institucional. Quem for ser oposição que seja, vai fazer manifestação, se quiser protestar, dentro do que a lei, a Constituição nos garante, tem que fazer oposição ao governo eleito, tem que fazer. Aqueles que apoiam o governo eleito, que apoiem também, tudo dentro da regra do jogo. Porém, criar um grupo, um segmento, colocá-los na chamada lista negra, expor o nome de empresas e pessoas para prejudicá-las, aí não tem como. A reparação, ela é devida e será feita. Mas que as pessoas tenham mais serenidade. Esse tipo de coisa, vou ser repetitivo aqui, está no embrião, na raiz das piores experiências da humanidade. Do nazismo ao macartismo, passando por ditaduras de todas as cores e espectros ideológicos. Sejamos mais serenos e conscientes. E dor de barriga não dá uma vez só, viu? Você que está apontando o dedo agora vai precisar, talvez, desses mesmos profissionais em pouquíssimo tempo. Eu ia falar nada, né? Falei 15 minutos. 15 minutos somente para terminar, direto e reto, como é o nosso jornalismo. Pode ter certeza disso, Diego. Olha, somente para encerrar toda essa fala, concordando, assinando embaixo em tudo, eu falei que não ia me posicionar também, mas não tem como não furtar, me furtar, aliás, de uma situação tão complicada, envolvendo vários profissionais, várias empresas aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Tem pessoas, infelizmente, que não aprendem, né? Já teve oportunidade, já teve uma experiência negativa e está provando mais uma vez, através das redes sociais, que para muitos é terra de ninguém, mas não é. Sim. Tá? Porque a polícia também sempre está antenada nessa questão, e você sabe disso. Tiveram a oportunidade de aprender, não aprenderam. Mais uma vez vem a lição aí, e quem sabe dessa segunda oportunidade possam refletir e seguir a vida. E eu também estou mais tranquilo, disse que busco mais a serenidade, baixar o tom da voz e falar devagar, ao invés de ir para o embate, porque sinceramente, pelo que eu já sei, supostamente do nome das pessoas envolvidas na fabricação da tal lista, eu vou te falar um negócio. Eu ficaria preocupado e com peso na consciência se essas pessoas concordassem comigo.
ou se elas de alguma forma admirassem o trabalho que eu faço. Aí eu estaria muito preocupado. Para mim é uma questão de caráter, está justamente no lado oposto, extremamente oposto ao que essas pessoas que fizeram a lista se encontram, porque aí, se eu estivesse junto com elas, eu estaria morto por dentro. Muito bem, vamos ao nosso sorteio de hoje, ô Dário Miguel? Vamos lá. Escolha o número de 1, produção repetindo, por favor. 1 a 153. 1 a 153, número 29. Muito bem. Enquanto isso, se quiser mandando um recado aí, a produção vai pegar o número 29 para nós. Quer mandar um alô para alguém? Eu escolho a música hoje, né? Sim, pode ser. Pode ser? Atenção, temos o número 29. Palhares, dá o play, por gentileza, Belo. Boa tarde, Diego. Eu queria participar do prêmio da Ering. Eu sou a Helena da Marmitaria 10 e moro na Popular. Obrigado. Tá, então, Helena, moradora da Vila Popular, leva o prêmio de hoje da Ering, porque o Palmeiras ganhou, Verdão ganhando, tem prêmio da Ering aqui no programa. Pô, chegou mais um áudio agora da nossa amiga Andréa Grotti. Será que era da promoção ou é outro assunto, Andréa? Não tô conseguindo abrir o seu áudio aqui agora, viu? Avisa aí, se é sobre a promoção, agora já foi o sorteio. Se não for, eu tento escutá-lo aqui. Dário Miguel, já temos o sorteio, temos a promoção, vamos embora. Vamos embora. Com a frase moleque é moleque, não vai deixar nunca de ser moleque, né? Não tem como não irritar em alguma situação, né, Diego? Antes, no passado, eu dava o troco nessas pessoas de uma forma tão especial, vou contar para você fora do ar, como eu dava o troco nesse tipo de pessoas, nesse tipo de comentário. Hoje não vale mais a pena, tá? Então não vou falar, mas fora do ar eu vou contar para você. Só que essas pessoas merecem, né? E moleque sempre é moleque, não vai deixar de ser moleque nunca. Em relação a essa tal lista. Muito bem. Aí, ó, orgulho da família. Quem disse que eu nunca entrei numa lista? Não é do Oscar, é a lista negra. Ai, não é. Não, e eu fiquei lisonjeado também. Agora vamos tratar o assunto mais leve. Os nossos advogados irão agir nas barras da lei. Mas aqui a gente traz de maneira mais leve. Pô, só tem fera na lista, cara. Só tem fera. Pô, eu não vou citar aqui, por óbvio, né? Mas, pô, todo mundo, quem viu a listinha, é só empresa top, é só profissional que eu admiro na lista. Pô, eu tô muito bem representado ali, cara. Pô, eu tô com os fera ali. Eu vou inverter, fazer um marketing, né? Isso aí, pô, que é isso? Pô, eu tô me sentindo cara ali. Vamos embora, né, Diego? Tem muita coisa pra fazer ainda. Vamos embora. Né? Eu escolhi Gal Costa, minha promessa de... As mulheres. As vozes da música brasileira em Foi destaque. Iniciativa sua mesmo ou teve dedo de alguma mulher da sua família? Não, eu sou fã em geral das mulheres, todas, e em especial de cantoras, né? Eu me derreto todo, cara. A Gal Costa, quando ela abria a boca... Lembra daquela música dela? Meu nome é Gal! Você lembra dessa, não? Mas não é essa, não. Nós vamos de Barato Total. Sim. Gal Costa para fechar o programa. Na sequência, o Tarde 104, a partir das 16 horas, programa do Caipirão, com o ícone do rádio, o mítico, não é mito, mítico, Compadre Paulão. Um abraço a todos, se cuidem, valeu, Dário. Um grande abraço, Diego, até logo mais. Várias informações aqui na 104 FM. Muito bem, cuide-se bem, tchau, tchau, canta Gal.